Esse vídeo é sobre crescer em silêncio. E o que eu vou falar aqui vai te ajudar a crescer verdadeiramente, eliminar a possibilidade de dar errado, eu posso te afirmar isso. E com essa estratégia você pode eliminar vícios emocionais, você pode mudar a sua vida espiritual, psíquica e a sua vida física. Seus hábitos que você vem tentando colocar em prática e não consegue, ou se você nunca tentou, mas tem vontade, essa é a oportunidade que você tem. Esse vídeo está baseado em Mateus 6. Eu já vi outros vídeos sobre esse tema. Talvez você já até viu aí um também desses, né? Que diz, suma por 3 meses, desapareça por 3 meses, por 6 meses, aliás. Desapareça por 6 meses, depois volte irreconhecível. E uma coisa eu posso te afirmar. Eu não posso te passar o tempo que você vai passar nesse processo. Porque se eu te falar, suma por 6 meses e depois volte irreconhecível, pode ser que daqui a 6 meses você não esteja, a sua vida vai ter mudado, é claro, mas pode ser que você não perceba essa mudança, porque é uma mudança interna. Primeiro a gente muda o que está interno, que é o espiritual, o emocional, a sua mentalidade, e depois isso vai se externar no seu mundo físico. Então, se você tem problemas para emagrecer, se você tem problemas para poder, com finanças, né, para organizar as finanças, se você tem problemas no seu casamento, se você tem algum vício emocional, você resolve essas coisas por dentro, você muda a sua mentalidade, você quebra os ciclos emocionais, os vícios emocionais, você cresce espiritualmente e depois você vai ver isso no mundo físico. Depois você vai ver o resultado no mundo físico. Como eu já falei, eu já vi esses vídeos. Na verdade, eu sempre me questionei, será que 6 meses é suficiente? Porque eu já estou mais de 3 anos em um processo. E no mundo físico parece que não aconteceu muita coisa. Eu sei que está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual, eu sei que está acontecendo, aliás, muita coisa, né? Muita coisa no mundo interno, né? Espiritual e psíquico. Mas eu ainda não consegui enxergar o resultado no mundo físico. Ainda não. Eu tenho certeza, fé, que eu vou colher os frutos, eu vou ver esse resultado no mundo físico, mas eu ainda não vi. Então, é por isso que eu não posso te afirmar 6 meses. Vai acontecer alguma mudança? Vai. Você vai conseguir enxergar essa mudança? Pode ser que não. Então, esse vídeo é para te ajudar. Você pode crescer em silêncio, sim. Você deve até crescer em silêncio, como diz em Mateus 6. Mateus 6, no capítulo 3 e 4, está escrito o seguinte: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. No mesmo capítulo 6, versículo 7, e orando não usem vãs repetições, como os gentios. No mesmo capítulo 6, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, capítulo 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Eu sugiro que você leia esses versículos com mais calma, que você medite nesses versículos, porque o nosso vídeo tem tudo a ver com esses versículos. Eu anotei aqui, fiz uma colinha para não esquecer. A proposta desse vídeo é você começar o seu crescimento na área espiritual. Você vai ficar em silêncio, como o título do vídeo diz, você vai crescer em silêncio. Você vai começar o seu devocional, você vai começar a buscar mais o relacionamento com o Espírito Santo, você vai buscar mais sobre Deus, você vai se desenvolver espiritualmente, você vai crescer espiritualmente. Eu acredito que essa é a base, é por onde os meus resultados começaram a surgir. Eu comecei com finanças, depois fui para vários temas, até que eu consegui, né,
parar ali no espiritual, e ali começou de verdade o meu processo no espiritual. Então, eu vou falar aqui somente coisas que irão fazer você crescer espiritualmente primeiro. Mais pra frente, quem sabe a gente faz um vídeo sobre a psique. Eu não sou psicóloga, mas tem algumas coisas que eu já vivenciei. Não é uma regra, não é uma doutrina, mas pode ajudar algumas pessoas. Da mesma forma, é aqui no âmbito espiritual. O que eu presenciei, o que eu vivenciei, o que eu aprendi, não é uma regra. A regra está ali, a regra, né, entre aspas. O nosso manual é a Bíblia. Mas a minha experiência pode ajudar outras pessoas, então por que não compartilhar? Vamos lá então. Para você crescer espiritualmente, existem algumas coisas que você pode, que você deve fazer. Eu anotei aqui a leitura da Bíblia, e aí você lê a Bíblia e começa a praticar. Eu gravei um vídeo já sobre como ler a Bíblia, entender o que você está lendo. Vou deixar no card, não sei se é aqui ou aqui. Enfim, vou deixar no card, na descrição, para você conferir. Outra coisa, relacionamento com o Espírito Santo. Hoje em dia tem alguns livros, né, relacionados a isso. Eu li um e eu quero ler mais, mas eu vou deixar algumas recomendações também na descrição sobre livros relacionados assim com o Espírito Santo, livros sobre o Espírito Santo, para você ler e começar o seu relacionamento. Se você não quiser ler esses livros, é simples. É só você falar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, dizer que você quer se relacionar com ele, você quer conhecer ele mais, quer conhecer Jesus, quer saber sobre Deus, e por aí já vai começar. Mas se você quiser aprofundar e mais rápido, leia alguns livros. Outra coisa que eu coloquei aqui é a oração em línguas. A oração em línguas você não vai entender, o diabo também não vai entender. E quem está orando ao Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai orar a vontade do Pai. O que o Pai quer para você? Então, é isso que o Espírito Santo vai orar. Às vezes, quando a gente vai orar assim, sem ser em oração em línguas, a gente vai orar normal. A gente pede para os outros, a gente faz tanta coisa, mas não sabe exatamente o que está precisando mudar. A gente não sabe o que aconteceu na nossa infância. A gente não sabe o que as outras pessoas, né, estão tramando contra a gente. Enfim, existem coisas na nossa vida que a gente não sabe e que o Espírito Santo sabe. Então, ele sabe, além de saber essas coisas, ele sabe também a vontade do Pai pra gente. Ele vai lá e combina essas coisas e faz a oração ser perfeita. Outra coisa que eu anotei aqui é o jejum espiritual, né? Porque hoje em dia existe jejum intermitente e tudo mais. O jejum espiritual, a função dele é aproximar o ser humano do Senhor, é trazer Deus para a nossa situação, é trazer Deus para a nossa vida. Então, é aproximar o ser humano de Deus. Então, quando você sacrifica sua carne, você faz um jejum de alimento ou um jejum que o Espírito Santo tocar no seu coração, porque sim, o Espírito Santo vai direcionando. Então, se tem uma voz interior aí que fala, né, logo de manhã, jejum, não desobedece essa voz, não, vai lá e faz o jejum, mesmo quando você não quer fazer. Eu já passei por isso, às vezes eu queria tomar meu café, aí lá no fundo eu escutava assim, uma voz, não tem? Jejum. A última coisa que eu ia pensar de manhã cedo era em jejum. Eu sei que o inimigo também não ia solicitar aqui no meu ouvido, Marta, jejum. E aí, é isso, a gente sabe que é o Espírito Santo chamando a gente para fazer um jejum. Ele sabe do mundo espiritual, ele sabe das promessas que o Senhor tem pra gente, ele sabe da vontade do Senhor pra gente, ele sabe da nossa vida. Então, quando ele te pedir um jejum, faça um jejum. Se ele não te pediu e você também quer crescer espiritualmente, você vai fazer o jejum. Outra coisa que é muito importante, toda pessoa que quer crescer espiritualmente fazer, é declarar a palavra do Senhor. Se você está passando por um momento difícil em finanças, por exemplo, busca as promessas do Senhor sobre finanças, declara essa palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais você fala e escuta, quanto mais você escuta pregações, palavras que edificam, mais a sua fé ela vai sendo aumentada, mais a sua fé vai crescendo e mais você vai crescendo espiritualmente também. Eu demorei muito para poder entender, para poder começar a colocar isso em prática, principalmente a questão de declarar a palavra.
Se eu fosse começar hoje, eu ia começar exatamente dessa forma que eu estou te falando, fazendo essas coisas, declarando a palavra, jejum, oração em línguas, e é isso que vai te ajudar a crescer. Para finalizar esse vídeo, eu sei que tem muitas coisas que eu posso te falar aqui também para não fazer, tipo, fechar, não deixar brechas abertas, né? Fechar as brechas, não ficar ouvindo qualquer coisa e coisas que não vão te acrescentar em nada, selecionar, entendeu? Selecionar aquilo que você escuta. Tem várias coisas que eu posso te falar aqui para não fazer, várias coisas além dessas que eu já te falei para você fazer. Mas se você fizer essas que eu te falei, se você anotar e começar a praticar, o Espírito Santo ele vai te direcionando, ele vai te direcionar aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer. Então, para você anotar e não esquecer, eu vou recapitular, eu vou falar aqui aquilo que eu já falei durante o vídeo. Leitura da Bíblia, e aí quanto mais você vai ler, mais você vai entender, receber a revelação do Espírito Santo e vai praticar. Ter um relacionamento com o Espírito Santo, oração em línguas e declarar a palavra do Senhor e o jejum. Pratique essas coisas em silêncio. Pratique essas coisas com perseverança. Pratique essas coisas com o auxílio do Espírito Santo, que a sua vida vai mudar completamente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. E até o próximo.